Meu nome é Alex. Paz, igreja. Eu sou líder do Ministério Up. O Ministério Up é essa família aqui que você está vendo. Nós somos multidenominacionais. Cada um aqui é praticamente só eu e minha esposa. Cadê minha esposa? Ali. Praticamente só eu e minha esposa somos da mesma igreja. O Felipe e o Christian também. O Sotonis é de outra. E tem outro pessoal que faz parte aqui dessa família também. E também somos regionais. Cada um é de uma parte de São Paulo. Eu sou de Franco da Rocha. Eu sou de Franco, o Christian é do Tucuruvi, o Felipe também, Zona Norte. O Sotonis é do Santo André. E tem outro pessoal que não veio. Jacareí, o Bob, né? O Bob é só pertinho, né, Bob? E nós trabalhamos, irmãos, de diversas formas. Nosso empenho, nossa vontade é de usar todas as artes para glorificar o nome do Senhor, para trazer o reino de Deus mais perto de alguém. Antes de começar aqui, eu quero agradecer o pastor Marcos. Cadê o pastor Marcos? Pastor Marcos. Fala assim, a paz, pastor Marcos. Pastor Luciano. Cadê o pastor Luciano? Paz, pastor Luciano. Tem aquelas igrejas que tem musiquinha, né, para receber os convidados. Tem aqui, pastor? Como é que é a igreja? Vamos trocar os visitantes pelo pastor Marcos. Pastor Marcos, seja bem-vindo. Não sei o quê. Vai, igreja, não deixa eu aqui não. E o pastor e doutor Flausolino. Flausolino Araújo dos Santos. Flausolino, desculpa, pastor. Ó, eu escrevi certo aqui, é verdade. O Sotonis viu corrigindo. Mas amém, irmãos. É um enorme prazer para nós estarmos aqui nessa noite. Eu sei que vocês devem estar estranhando, mas é bom que vocês conheçam um pouco mais da família que é essa família que serve a Jesus. Nós vamos para tudo quanto é tipo de lugar, desde lugar perto, longe, igreja, não igreja, casa de recuperação, na rua, onde for, onde tiver uma tomada para ligar, os nossos instrumentos a gente está ligando. E antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho do Ministério Up. Nós trouxemos a nossa lojinha, e na lojinha, a gente vai dar os CDs? Todo mundo? Nós iríamos trazer CDs, mas aí o que acontece? Acabaram-se os CDs, mas nós temos uma versão online, que é um cartãozinho, e no cartão tem um link para download das músicas. Algumas dessas que você ouviu aqui hoje. E aí nós vamos estar dando para cada um de vocês, depois lá no final, né? E na Store, na nossa lojinha, vai ter, tirando CDs, camisa, adesivos, botões, pulseiras de couro, e é isso aí que vai ter. Então, é uma forma, irmãos, de você poder nos abençoar, de você poder estar investindo nesse ministério, onde nós trabalhamos com diversas artes. Tem essa parte musical que vocês viram aqui hoje, tem algumas outras partes que é a parte... Dentro dessa parte musical, tem um projeto que nós estamos trabalhando que chama Upway. O Upway o que é? É uma banda de rock, a grosso modo dizendo. E nós estamos tocando boa parte dessas músicas que você ouviu aqui hoje, nós estamos indo nos lugares aonde, vamos dizer assim, a igreja não tem muito acesso, onde não tem muita aceitação. Então nós tiramos o nome Ministério e colocou Upway. Upway é baseado na frase do Superman, Up in the Way, pro alto e avante. E nós vamos nesses lugares, a gente não fala nada que é de igreja, nem de coisa assim, e a gente toca essas músicas, e a nossa pregação é a nossa conduta, é o nosso testemunho. E através disso nós temos visto vidas se aproximando de Jesus, sem saber que estava se aproximando de Jesus. E é muito legal. A gente costuma tocar em igrejas assim, falar a verdade, a gente sempre toca para a galera jovem assim, né? E o pessoal é doideiro, o pessoal pula, dança, corre e tal. E quando nós vamos nesses lugares com o Upway, sem eu falar nada para as pessoas, se você é livre e tal, a galera sente a mesma coisa. E nós acreditamos que estamos semeando o reino de Deus através desse projeto. Estamos tocando nas principais casas de rock aqui de São Paulo. Não, lá de São Paulo. Né?
E tem sido bênção. Lançamos um single, né, que é uma música agora, e estamos trabalhando para gravar o CD e lançar outras tal. Nós estamos fazendo igual o Paulo fez, fazer de louco para ganhar os loucos, de sábio para ganhar os sábios. E é o tipo de gente que vocês têm que ver, eles não gostam de crente, assim como eu não gostava. É o tipo de pessoa que já tem um bloqueio criado, que se falar assim, brother, Jesus te ama, ele fala, meu, sai daqui. Mas só que nós estamos... nós sentimos que as pessoas não querem mais ouvir falar de Jesus. Elas querem ver Jesus. E nós estamos tentando ser igual a Jesus nesses lugares. Tem o Rock na Ovelha, que é um programa de rádio que nós apresentamos aqui na Rádio Conecta, 97.7 FM. É 1 hora, é um programa de 1 hora que nós apresentamos. Um programa de rock também, voltado para o público da igreja, esse. E nesse programa tem vários blocos, tem uma parte da palavra. É uma forma da gente também semear a palavra de Deus na vida daqueles que estão necessitados. Tem o Upgrade aqui já é uma série de vídeos. Nós trabalhamos... Alguém aqui já recebeu alguma coisa pornográfica na internet? Já viu? É cheio. E nós resolvemos começar a semear na internet conteúdo de qualidade, semear a palavra de Deus. O Sotones, erga a mão aí, Sotones. Oi, seu Antônio. Fala assim, igreja. Oi, seu Antônio. Um dia nós fomos numa igreja e eu falei, os vídeos é o Felipe Sotone que faz. Eu falei, Sotone que faz. O pastor falou assim, quem, seu Antônio? Aí ficou, o seu Antônio. O seu Antônio é aí o nosso diretor de vídeo. E o Ministério Up tem alguns clipes. O Sotones produziu. O Upway também ele está produzindo produziu um clipe. E tem essa série que chama Upgrade, que são palavras rápidas e objetivas para a galera jovem que está ali vacilando na internet. A gente sempre está... E também para dar uma despertada, uma chacoalhada nos que estão mortos dentro da igreja, que são muitas igrejas. Vocês têm que... É triste falar isso, mas é real. Tem o 30 Segundos Sem Jesus, que é uma versão que são testemunhos. Onde nós vamos, a gente sempre pega alguém, um pastor, ou então quando nós vamos em programa de TV ou rádio, pega o apresentador, a pessoa que está lá, e pega o testemunho da pessoa, fala para ela... Ou então quando a gente vai tocar em eventos que tem outros cantores, lá, os artistas gospel, né? A gente pega, a gente pega o testemunho deles e fala assim, brother, fala aí para a galera como que era a sua vida sem Jesus em 30 segundos. E aí tem uma série de vídeos lá, é bem legal, se você quiser estar vendo e compartilhando para outras pessoas. E tem uma campanha que nós estamos pegando pesado, que é o hashtag Vai Ler a Bíblia. Onde nós temos ido, temos perguntado, e aí, quem aqui lê a Bíblia pelo menos um versículo por dia? E dá até medo de perguntar, porque a real é que nem 10% da igreja lê a Bíblia, infelizmente. E aí nascem as heresias, nascem as coisas fora de contexto do que a palavra diz, do que é o objetivo do reino de Deus, e aí as pessoas não entendem nada. Aí não adianta nada a gente chegar aqui e falar que hoje me alegrei quando me disseram vamos na casa do Senhor, só que o cara vai na casa do Senhor e não lê a palavra, o cara não tem... se perguntar para o cara, vocês já devem ter ouvido falar isso daí. Um cara, uma situação hipotética, o cara chega assim, o pastor falou o líder de louvor, cadê o líder de louvor daqui? Não veio, né? Mas amém, deve estar nos vendo pela internet. O cara do louvor chega e fala assim pro outro, faz assim, não faz assado não. Não, vou fazer do jeito que eu quiser. Não, você vai fazer assim, pronto. Você vai ver também, porque os humilhados vão ser exaltados e Deus vai pesar a mão sobre você. Só que não está escrito isso, meu. O cara nem lê a palavra. O que está escrito na palavra é que os que se humilharem serão exaltados. Os que, entendeu? É diferente. Tudo isso porque as pessoas não leem a Bíblia. Então, nós estamos pegando pesado nessa campanha. Onde nós vamos, nós tentamos conscientizar a galera que é necessário ler a Bíblia. Santidade, leitura de Bíblia, oração, não é ministério, não é chamado. É obrigação de qualquer cristão do universo. Pode ser pastor, pode ser um novo convertido, pode ser o labachúrias que for. Leitura de Bíblia, santidade. E isso daí, igreja, não é fazer mais do que a obrigação. Não tem nenhum mérito, sabe? Hoje em dia, eu estou fazendo 10 anos de casado com a minha esposa. Quando eu falo isso, a galera, nossa, glória a Deus! Porque a coisa está tão feia, que se passou de 3 anos já é motivo de ter um troféu. Mas é mais do que a minha obrigação, eu fiz uma aliança com ela. Não tem mérito nenhum por isso. Mesma coisa é a santidade, a leitura de Bíblia e a oração.
Amém, irmãos? Então, no final, a lojinha vai estar lá, vocês vêm lá, falam com o Felipe, pegam os CDs. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar um pouquinho. Senhor, no nome de Jesus, estamos aqui, papai, em Campinas, para te adorar, Senhor. E já te agradecemos porque nós te sentimos nesse lugar. E vemos como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom, como essa igreja é legal, papai, como esses equipamentos, está tudo funcionando bacana. E nós te amamos, papai, porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Se tivesse uma guitarra de ouro, era com essa que eu queria tocar, para te adorar, Senhor, porque o Senhor merece o melhor. E nós, papai amado, nessa noite queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Que não seja eu a falar nada aqui, não seja a minha vontade, os meus conceitos, nem filosofias, mas que seja o teu Espírito falando com essa galera que veio aqui hoje, Senhor, nessa noite. No nome de Jesus, abençoa aqueles que estão nos vendo e ouvindo pela internet, Deus. Sabemos que para o Senhor não tem distância, não tem dificuldade, uma palavra só basta, nós já declaramos, Pai, toda sorte de bênçãos sobre essa galera que está na internet. Fica com a gente no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor? Abram a sua Bíblia comigo, por favor, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo número 19. Romanos, capítulo 8, versículo 19. Todo mundo achou? Vamos lá, está escrito assim, Romanos 8, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém? A palavra fala lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, que Deus ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Mas em João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? João 1,12, lê lá. Significa o quê? Que ser filho de Deus é uma coisa condicional. Quando me falaram isso, quando minha mãe me falava, você não é filho de Deus, você é do mundo. Eu queria tacar uma pedra na minha mãe, cara. Que isso, não sou filho de Deus? É claro que eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Só que não é. Aqui fala que tem a criação de Deus e tem os filhos. Para ser filho de Deus, é condicional. Condicional ao quê? A crer no nome de Jesus e a receber. Tem até essa parada, né? Eu não sei se falam aqui, mas nas igrejas falam assim, você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Desculpa, irmãos, mas isso aí não é o termo correto também. Jesus é Rei, é Senhor e Salvador, independente se você aceitar ou não. O que temos que fazer é entregar as nossas vidas para Ele. E é no nosso dia a dia mostrar quem nós somos de verdade. Eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo. O irmão falou que até a hora ali, cadê? A gente já se adiantou ali, irmãos. Vou ter 15 para as 9. Amém, vou ser breve, vou ser bem breve. Deixa eu pegar aqui meu. Irmãos, com uns 14 anos, eu comecei a beber, a fumar. Eu comecei a tocar numa banda, comecei a entrar nessa parada do rock. E eu era um cara muito sedento por liberdade. Não sei porque o tempo inteiro eu tinha um vazio dentro de mim e eu queria que esse vazio fosse preenchido. E eu achava que eu era preso, que eu não podia fazer as coisas, e eu procurei a liberdade. Um dia falaram para mim assim, a liberdade é o sexo, drogas e rock and roll. Eu acreditei nisso e eu achava que ser livre era eu poder fazer o que eu quisesse. Por exemplo, essa parede aqui tá branquinha. Eu não quero que ela seja branca, eu vou pichar ali porque eu sou livre.
E eu tinha essa confusão na minha cabeça. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. E eu comecei nessa ideia de querer ser livre, comecei a experimentar tudo quanto é tipo de coisa. E aí eu comecei a fumar, comecei a beber, comecei a tocar, comecei a fazer várias coisas. E muita discordância com os meus pais. Os meus pais nessa época já eram convertidos, eles são convertidos até hoje, glória a Deus por isso. E só que minha mãe não tinha muita sabedoria para trocar ideia comigo, porque ela queria coisa ali de imediato e eram muitas brigas na minha casa, até com 14, 15 anos, mais ou menos nessa faixa, foi a primeira vez que eu fui expulso de casa. Quem aqui é mãe? Quem já expulsou o filho de casa? Levanta a mão. A minha mãe, se ela tivesse aqui, ela ia continuar com a mão. Eu não sei vocês, mães, mas eu e os meus pais, nós éramos tipos de planetas diferentes. Eles pensavam uma coisa, eu pensava totalmente o inverso. E eu odiava crente, odiava religião, odiava qualquer tipo de governo. Qualquer tipo de uniformidade eu odiava. Não sei o que me levou a querer isso. Até teve uma época que eu comecei a tocar numa banda punk. Nessa banda punk, depois de um tempo eu quis ser anarquista. Aí não deu certo, porque eu não consegui. Um dia eu cheguei para os meus amigos e falei assim, cara, vamos ser anarquista, meu. Aí eu falei, peraí, cara, se a gente está aqui reunido querendo fazer uma organização para ser anarquia, já não é anarquia, anarquia não existe, cara. Enfim, não consegui ser. Mas tentei. E nessas tentativas, eu comecei a beber bastante. E aí aumentaram as brigas com os meus pais. E aí depois, acho que com 16 ou 17, me mandaram embora de novo de casa. E, irmãos, só para constar, eu não fui embora. Eu falei, cara, eu não vou. Quando eu falava assim, cara, eu vou embora. Aí eu falava assim, peraí, onde é que eu vou tomar café? Meu, peraí, eu sempre tomei banho, sempre dormi na minha cama. Eu vou dormir na onde essa noite? Na rua, cara. Não vou embora não. E aí ficava aquele atrito dentro de casa. E os meus pais convertidos e eu lá com a minha banda e fumando, bebendo e tal. Até que, irmãos, eu comecei a ver vultos. Eu era um cara bastante perturbado, eu odiava tudo e todos. Constantemente eu odiava as coisas. Depois de um tempo eu passei a me odiar também. E aí eu começava a ver vultos, eu começava a ouvir vozes, sem ter fumado nada. E aquela coisa começou a me perturbar. E resumindo a história, eu comecei a ficar depressivo também. E aí, quando eu tinha atrito com os meus pais, a primeira coisa que me vinha na cabeça era sempre assim, eu vou me matar. Porque quando a minha mãe falava assim para mim sair de casa, eu peitava e falava, sai você, não sei o quê. E começava uma briga. Só que dentro de mim eu não queria aquilo. Dentro de mim eu me entristecia, cara. Eu ficava depressivo. E falava, se nem os meus pais que me criaram, os meus pais que me colocaram nessa terra, se eles não me amam, quem é que vai me amar? Aonde é o meu lugar nessa terra? Isso aí, na minha adolescência, uns 15, 16 anos. Eu ficava com crise existencial. Eu comecei a me aprofundar em lance de filosofia, até que eu descobri a pedra filosofal. Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Cara, eu não tinha resposta para nenhuma dessas perguntas. Aliás, eu tinha. Eu não vim de lugar nenhum. Estou aqui para nada e vou morrer. Era isso. A minha ideia era, eu estou aqui para atrapalhar a vida dos outros. Eu estou aqui para estragar a minha família. Eu estou aqui para desfazer amizades. Aonde eu coloco a minha mão, entra inimizade, entra destruição. E eu me senti o pior de todos. Aí, aos 18 anos aproximadamente, eu comecei a ficar mais forte nessa tecla, bater mais forte nessa tecla do suicídio. E quando o período que acabou a escola, eu lembro, eu tinha minha banda, a banda acabou a escola, expulso de casa. Os meus pais, eu não tinha ido embora de casa. Só que os meus pais, a gente não tinha diálogo.
Tinha vez de eu chegar para minha mãe e falar assim, o almoço tá pronto? E ficar no cri, 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 cri. Ignorar, cara. Muitas vezes isso daí eu preferia ter tomado um tapa na cara do que ter ouvido certas palavras e de não ter ouvido algumas outras palavras. E não tinha, cara, não tinha diálogo entre nós. Era impossível. E aí eu peguei e fiquei com essa ideia fixa de suicídio. Eu lembro que era no ano 2000 isso eu tô falando. Aproximadamente na época do carnaval. Eu fiz, depois de tudo ter acabado, depois eu já não ter... Tinha perdido a minha esperança. Tinha perdido a minha vontade de viver. Eu era solitário. Se eu estivesse assim, em meio a um monte de pessoas, eu continuava sozinho. Eu tinha pessoas ao meu redor. Tinha uns, amigos. Só que, cara, esse vazio era horrível. E as vozes que martelavam na minha cabeça eram assim, cara, você tem que morrer mesmo. Ninguém te quer, ninguém te ama. Você não serve para nada. Você não vai dar em nada. Você não tem profissão, você não tem amigos, você não tem família. Você não é nada. E outra, se você morrer, ninguém vai no seu velório. Eu já cheguei a olhar para um cachorro uma vez, a galera sabe essa história. Eu olhei, o cachorro tinha feito cocô no chão, e eu comecei a pensar, cara, até esse cocô tem um propósito de estar aqui. E eu não. O que eu estou fazendo aqui, cara? Eu tive um irmão que ele morreu com 22 anos de uma forma muito trágica. E várias vezes, cara, assim, vamos dizer assim, eu orava, que eu falava sozinho. Falava, por que eu não fui no lugar do meu irmão? Todo mundo gostava do meu irmão. Meu irmão era tão legal. Tão legal que tinha 3 namoradas. Esse foi um dos motivos pelo qual ele morreu. Infelizmente. Mas, cara, eu me odiava. Eu odiava as pessoas. Eu achava que... Sabe, quando você começa a pensar no governo, nas circunstâncias, como as coisas funcionam, aí é que você fica mais ainda sem esperança. Aí é que você vai alimentando essa situação. E eu lembro que aí, nesse período, eu falei, cara, eu vou me matar. Eu já tinha tentado outras vezes me matar, pegado, tomei conhaque, quebrei a garrafa, vou cortar meu pulso e passa assim, não corta nada. Ai meu Deus, o que eu fiz? Ah, não. Aí pegava a faca, colocava no pescoço e falava, vou cortar meu pescoço. Não vou. Sempre amarelava e falava, na minha cidade tem um viaduto, a linha do trem passa embaixo, eu falava, vou subir no viaduto e vou me jogar daqui. Franco da Rocha é a cidade do Juqueri, não sei se vocês já ouviram falar. Juqueri é o maior hospício que tem na América. Era, que agora não tem mais. E tinha um cara do Juqueri lá, o semiaberto, que ele tentou se matar nesse mesmo viaduto. Ele pulou 3 vezes. Uma vez ele caiu no mato. Parece que quebrou a perna, ficou uns tempos lá, internado. Outra vez caiu no rio. E aí, por fim, na última vez, ele caiu na linha do trem e morreu. E eu pensava, vou pular desse viaduto. Mas vai que eu caio no mato. Vai que eu caio no rio. Vai que eu só quebro a perna, sei lá. Enfim, nem isso, cara, eu conseguia fazer direito. E aí, nesse dia, aproximadamente no ano 2000, ali no período de carnaval, eu falei, cara, eu saí de casa sem rumo e falei assim, se a minha vida não mudar nesses 3 dias, eu vou me matar no último dia. Eu não tinha motivo nenhum também para mudar, não sei o que me levou a fazer esse propósito. E nesses 3 dias, somente o que eu fiz foi beber, fumar e andar para lá e para cá. Beber, fumar e andar, não dormia direito, fiquei igual Breaking Bad não. Fiquei igual Walking Dead, cara. Andando igual um zumbi. Eu já estava morto, essa era a real. Eu já estava morto. E a pior coisa que tem é a depressão, cara. Porque é isso, é a morte, mas só que o seu corpo continua funcionando. A sua alma já morreu. Seu espírito já não tem mais prazer em nada. Só que o meu corpo, meu coração continua batendo. E eu queria acabar com isso. E aí, passaram-se esses 3 dias, nada aconteceu. Só piorei. Aí eu cheguei na minha casa nesse dia, no 3º dia, depois de ficar vagando, bebendo, fumando. Cheguei em casa, eu falei, cara, eu sei que eu tenho um estilete no criado mudo do meu quarto.
Era umas 2, 3 da manhã, eu estava sujo, bêbado. Eu falei, eu não vou pensar 2 vezes. Do jeito que eu entrar, eu vou abrir o criado, vou pegar o estilete e vou cortar meu pulso. Aí não tem mais volta. E eu cheguei e fiz exatamente isso. Só que aí eu cheguei, entrei na minha casa, quando eu abri o criado, peguei o estilete, fiz assim com o estilete, fui cortar meu pulso, eu travei. Travei, tipo, meu corpo não queria me obedecer. E eu fiquei travado assim, falei, cara, o que está acontecendo comigo? E aí foi a primeira vez que eu falei com Deus de verdade. Eu falei, Deus, se você é real, se você existe, por que isso está acontecendo comigo? Eu não quero ir para o inferno. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, que foi quem tinha me ensinado isso. Nunca roubei, nunca matei, porque que está acontecendo isso comigo? Eu não quero morrer, essa é a real. Eu não quero ir para o inferno. Eu tinha ganhado uma biblinha, aquelas pequenininhas na escola, sabe? Salmos, Provérbios e Novo Testamento, dos Gideões lá. E eu tinha lido o livro de Apocalipse. Eu tocava na banda de heavy metal nessa época e queria fazer músicas falando do fim do mundo e tal. E lá no Apocalipse fala que não fala exatamente os suicidas, fala os assassinos não herdarão o reino de Deus. Acho que é versículo 3, eu não lembro. Não, deve ser 3 não. E naquela hora, isso veio na minha mente, eu entendi que se eu matar a minha vida, eu estou sendo um assassino de mim mesmo. Então eu não vou para o céu, eu não vou para o inferno, eu não quero. A minha vida já é um inferno. E foi a primeira vez que eu clamei por Deus. Eu falei, Deus, se você é real, se você existe, fala comigo, me tira dessa. Sabe, eu não quero saber de pastor, de igreja, eu não quero saber desses crentes bitolados, dessa religião monopolista, ditadora. Eu quero a real, fala comigo aqui. E do lado do estilete, irmãos, estava lá essa biblinha. Salmos, Provérbios e Novo Testamento. E eu peguei, cara, abri aquela Bíblia. Peguei do nada, assim, abri aleatoriamente. E nesse lance que eu abri, caiu aqui, ó. Mateus, capítulo 5, versículo de número 4. Está escrito assim, ó. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Eu falei, cara, eu estou chorando. Eu estou me achando o pior de todos, do universo, sei lá. E Deus está falando aqui que eu sou bem-aventurado. Quando eu li essas palavras, irmãos, não foi uma literatura que eu li igual qualquer outra que eu já tinha lido. Essas palavras aqui, elas entraram no meu coração e se materializaram em esperança. E eu comecei a entender isso daqui. Eu falei, cara, está falando que é bom você chorar, porque você vai ser consolado. E é essa situação que eu estou agora. Isso me trouxe esperança de um futuro. E automaticamente aquele desejo de morte saiu do nada. E eu senti pela primeira vez na minha vida de uma forma real a presença de Deus em mim. E eu falei, Jesus, eu estou te sentindo, cara. Eu não quero nunca mais não sentir isso. Me mostra como eu devo ser, para onde eu devo ir, como eu devo andar. Cara, eu não vou mais tocar, não vou mais fazer nada. Eu só quero permanecer nessa paz. E foi louco, porque eu nunca tinha sentido aquilo. E aí eu dormi. No outro dia eu acordei com a minha mãe na sala. A minha mãe, ela estava com uma fita cassete. Vocês lembram de fita cassete? Uma fita cassete do missionário Josué Irion. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um cara americano, um brasileiro, que foi criado nos Estados Unidos. Ele fala meio inglês, meio espanhol, meio português, meio enrolado. E naquela manhã de sábado, eu acordei com a seguinte frase, daquele cara gritando na minha sala. Jesus is power! Jesus is power! Eu não nasci para perder, eu não nasci para morrer, porque eu sou nascido em Cristo Jesus. E aí, igreja... Eu falei, cara, que louco, que louco. Na hora eu acordei e me veio tudo que, nossa, eu tive um sonho, sonhei que eu ia morrer, que eu peguei o estilete, aí Jesus falou comigo, Mateus. Opa, peraí, cara, não foi sonho, foi real. E eu falei para Jesus me mostrar. E agora tá esse maluco gritando, Jesus is power.
Eu saí do meu quarto, nem tomei café, já sentei na sala e comecei a ver o que aquele cara estava falando. Ele estava falando de satanismo na Disney e como que o diabo usa mensagens subliminares nas músicas, tal, um monte de coiseira assim. Talvez se eu assistir de novo aquela fita, hoje eu vou achar meio estranho. Mas naquele dia, eu entendi tudo. E eu assisti as benditas 6 horas do Josué Irion. E aquele cara falava os lances, e parecia que estava direto falando comigo. Falava do Van Halen, do Black Sabbath, várias bandas. Falei, caraca, eu conheço todos esses caras, Falava de coisas como o diabo agia. Eu falava, isso aconteceu comigo. E aí eu entendi, irmãos, que eu não estava mais sozinho. Eu entendi que a partir daquele momento Jesus estava comigo. E isso, igreja, está fazendo 15 anos. Eu nunca mais me senti sozinho. Eu nunca mais senti medo da morte, desejo de morte, coisa similar. Nunca mais senti o vazio interior. Eu sou casado hoje com a minha esposa, Sully, né, amor? Já falei isso, né? Deus me deu uma família. Deus não me deu só uma banda, Essa é a família que eu falei. Continuei tendo problemas, sim. Continuei passando dificuldades em algumas horas, sim. Mas eu nunca mais me senti sozinho. Eu nem sei quem me deu aquela biblinha. Mas eu sei que alguém me deu. E essa semente, vocês estão vendo o fruto aqui hoje. Eu era um cara que odiava a igreja, crente, como eu já falei, qualquer tipo de governo. Quando minha mãe falava assim, você precisa ir para a igreja, eu falava, prefiro morrer. Que igreja, o caramba? Falava palavrão. E aqui, irmãos, nós lemos em Romanos 8,19 no início. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Continuando no versículo 22, diz assim, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como dores de parto. Aqui está falando, igreja, a natureza criada, ou seja, aqueles brother que ainda não entregaram suas vidas para Jesus. Eles aguardam com grande expectativa que nós, os filhos de Deus, sejam revelados. E fala que eles estão gemendo com dor, como dores de parto. E muitas vezes, igreja, nós não fazemos nada. Muitas vezes a gente não consegue identificar que o maluco falando palavrão, usando maconha, cocaína, se prostituindo, a gente não consegue identificar que aquilo é o gemido da natureza criada, aguardando com grande expectativa que o amor se manifeste em mim e em você. A gente olha a roupa do maluco, a gente olha a situação social dele, e a gente fala, misericórdia, misericórdia, Deus, está amarrado no nome de Jesus. Olha lá, Satanás. Uma vez nós fomos tocar numa marcha para Jesus, e a marcha é numa cidade onde é comemorado, no mesmo dia do aniversário da cidade, e é um evento que assim, são 3 dias, e um dia só é o dia da marcha, os outros dias é coisas normais lá, pagode, sertanejo, funk. E mesmo na marcha tem as barraquinhas vendendo bebida, tudo mais, e a gente estava entrando na portaria assim, do negócio. Como era a marcha para Jesus, tinha uma fila assim, de um de cada lado, assim, os caras tudo fumando maconha ali. E eu lembro que não sei se foi o Felipe ou foi, não lembro quem que foi, falou para mim, falou assim, nossa, misericórdia, aqui tá um clima pesado, né, o inferno, não sei o quê. Eu falava, não, cara, eu era um desses daí, A última coisa que eu queria ouvir era alguém falando que eu estava no inferno, que eu não era filho de Deus, que eu ia morrer. Porque na minha cabeça eu pensava assim, quem é você para me dizer o que é certo ou o que é errado?
Só porque você está frequentando um ritual, só porque você está com uma roupa diferente da minha, você acha que você é melhor do que eu? Era assim que eu pensava. E é assim que essa galera pensa hoje. Só que até essa rebeldia, igreja, é o Romanos 8:22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como dores de parto. Os caras estão gemendo. Eu estou falando do rock porque foi a tribo que eu saí, que eu fiz parte, que eu faço parte ainda, eu acredito. Mas existem diversas outras formas. Nós vemos muitas vezes o cara preso na pornografia. Pessoa mente constantemente. E o que nós fazemos? Está amarrado no nome de Jesus, não sei o quê. Sendo que, galera, eles estão aguardando com grande expectativa que eu e você nos manifestemos no mundo. 1 João 3,10 diz assim, ó: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. O que é então se manifestar como filho de Deus na nossa sociedade? É amar o irmão, assim como Jesus falou, o mandamento maior: ama a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ama o seu próximo como a ti mesmo. Só que nós vamos para a igreja, o que nos ensinam? Eu acho que aqui não, né, pastor? Pelo amor de Deus. Nos ensinam o quê? Que eu sou abençoado, que eu preciso de bênçãos, que eu tenho que tomar posse das minhas riquezas, que eu tenho o direito de viver o melhor dessa terra, que eu fui escolhido. Todas essas coisas são verdades. Só que eu nunca vi, igreja, de todos os lugares que nós temos ido nesses últimos... O Ministério Up está há uns 8 anos, né? 8, 10 anos? Aproximadamente, nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim. Em todos os lugares que eu tenho ido, eu nunca vi uma campanha pelo irmão. Uma campanha da prosperidade do irmão. 7 semanas, 7 jejuns, e no final, uma oferta de 7 mil pro irmão. Por que será que isso não tem, irmãos? Porque ninguém vai fazer, cara. E enquanto isso, a natureza criada aguarda com grande expectativa que nós nos manifestemos como filhos de Deus. Para a gente finalizar, Mateus 5,14. Do 14 ao 16 eu vou ler. Está escrito assim, ó: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós somos a luz do mundo. Aqui está dizendo que assim como não pode esconder uma candeia, candeia é aquele... tipo uma lamparina, né? Enfim, vamos colocar a candeia é um painel de LED. Não pode esconder um painel de LED, irmãos, depois de aceso, vai todo mundo ver. Assim como o painel de LED, brilhe a luz que está em vocês. Só que, cara, vai brilhar a luz na onde? Dentro da igreja, irmãos? A luz só pode brilhar onde não tem luz. Só nas trevas a luz brilha. É lá que o Senhor quer que nós estejamos. Ai, misericórdia, eu não quero estar nas trevas, não. Não é você estar em trevas. É fazer a diferença aí fora, no seu trabalho, na sua casa. Somos todos missionários. Outra coisa que não é ministério, irmãos, pregar a palavra.
O id, Jesus não falou especificamente para um cara, ou para determinados tipos de pessoas. O id é para todos nós. Ide, anunciai as boas novas, em todos os cantos, em toda a terra. É para isso que existimos. Enquanto nós nos calarmos, enquanto nós escondermos a luz, enquanto nós pensarmos somente em nós mesmos, a criação vai continuar gemendo, vai continuar sendo destruída. Nós vamos continuar vendo meninas de 12 anos engravidando, vamos continuar vendo pai matando filho, vamos continuar vendo artistas se matando. Vocês lembram do Chorão, do Charlie Brown Jr.? Eu entendo perfeitamente o que aconteceu com ele. Se eu tivesse uma arma, ou se eu tivesse dinheiro para comprar o tanto de cocaína que ele comprou, eu teria ido para o mesmo buraco que ele. Onde que nós estávamos quando ele pegou e se trancou no apartamento dele e se drogou até morrer? Onde nós estávamos? Onde eu estava? Quando o brother dele lá, o Champion, 3 meses depois deu um tiro na cabeça, com a mulher grávida. O que leva esses caras a fazerem isso? Eu sei perfeitamente o que é e nós também sabemos. Sabemos que esse vazio interior só é preenchido através do amor de Jesus. E o amor de Jesus está em mim, está em você. Nós somos a luz do mundo. E o mundo, a galera lá fora, que muitas vezes a gente tem certa restrição, são eles que desejam uma palavra vindo de nós. Uma palavra vindo de você. Tenho certeza, irmãos, que todos nós aqui, somos missionários. Que Deus te trouxe aqui nesse lugar, porque Ele quer fazer algo através da sua vida. Vocês já pararam para pensar por que é que Deus me escolheu? A pedra filosofal, espiritual, vamos dizer assim agora. Por que Deus me colocou aqui? Eu sei as respostas agora, irmãos. Eu vim de Deus. Estou aqui para falar do reino dEle. E vou voltar para Ele. Vou usar aquilo que eu tenho acesso. Vou usar a música. Vamos usar o YouTube, as internets. Todas as ferramentas do nosso século nós vamos usar. Se for necessário deixar o cabelo crescer até o chão, vou deixar. Feche os seus olhos no seu lugar. Senhor, no nome de Jesus, papai, nós estamos aqui prostrados como igreja nessa noite. E te agradecemos porque o teu amor nos alcançou, a tua fidelidade, a tua graça se renovam sobre as nossas vidas. Mas nós, papai, não queremos ser egoístas de guardar isso somente para a gente. Então pedimos no nome de Jesus, Deus, coloca o teu amor em nós, coloca os teus olhos em nós, que nós possamos olhar para os perdidos e identificar os perdidos. Que nós possamos, papai, no nosso trabalho, fazer a diferença e abençoar o próximo. Pai, que o Senhor venha nos prosperar com todas as riquezas dessa terra, somente no dia que nós fomos capazes de compartilhar ela com todos os pobres. Senhor, nos dá uma unção poderosa, o dia que nós estivermos dispostos a usá-la para o bem do próximo, Senhor. Papai, nos ensina, Jesus, a olharmos para os ladrões e termos compaixão, assim como o Senhor teve. Nos ensina, Espírito Santo,
a olhar para a prostituta, a olhar, meu Deus, para aqueles que estão sujos, e ter compaixão e querer limpá-los. Ah, Senhor, nós te desejamos mais do que tudo, Senhor. E nós entendemos, papai, que ser cheia da presença de Deus, não é somente uma sensação, é manifestar o amor ao próximo. Que o amor que nos alcançou, Pai, não pare em nós, mas que nós sejamos, como a Tua palavra diz, que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Que esses rios comecem a fluir da Assembleia de Deus aqui em Campinas. Que os Teus missionários, papai, nessa noite se levantem. Se levante a nação eleita. Se levante a geração. Se levante para trazer graça e amor para essa terra que dizem que está perdida.